o Magro, e Oliver Hardy, o Gordo, se conheceram no curta-metragem O Cachorro da Sorte. Ali seria o início de uma das maiores parcerias humorísticas de todos os tempos, o Gordo e o Magro, e que ainda hoje são lembradas, mesmo que já tenha se passado tantas décadas. A comédia pastelão, sem som, em preto e branco, com música de ritmo rápido, levou multidões aos cinemas para ver aquelas duas figuras tão diferentes. O Gordo sempre turrão e nervoso, e o Magro bonachão, tonto e chorão. E assim era, tanto na ficção como na vida real. Vamos à incrível história dessa dupla de humor, que não deixava ninguém sério por muito tempo. 1927. Esse foi o ano em que a dupla estreou seu primeiro filme, O Diabo a Quatro. Foi uma ideia do diretor Leo McCarey, que imaginou ambos juntos, e o nome sugestivo pelo físico deles, tão diferentes, um muito franzino e o outro muito obeso. A ideia de McCarey foi certeira e a dupla teve um enorme sucesso, e que durou 30 anos e 117 filmes. Stan Laurel era britânico e iniciou sua vida artística no Music Hall, sempre com seu chapéu coco. Era habilidoso na pantomima e, ao ir para os Estados Unidos, trabalhou na mesma companhia em que figurava Charlie Chaplin. Certa vez, até o substituiu em um papel, quando este adoeceu. Antes de conhecer seu grande parceiro Oliver, ele já havia estreado no cinema em 1917 em pequenas pontas em alguns filmes. Em 1926 se casou com Lois Nielsen e com ela teve uma filha, separando-se em 1935. Oliver Hardy, o Gordo, nasceu em Nova York e seu pai era veterano da Guerra Civil Americana, onde lutou pela União. Ele estudou música, mas não seguiu a carreira, preferindo a atuação como ator. Em 1910, passou a usar o nome Oliver Hardy, pois se chamava Oliver Marvel Hardy Jr. Seu primeiro filme data de 1914, Outwing Dodge, para a Lubin Studios. Em 1915, já havia participado de 50 filmes curtos. Em 1927, a trajetória de Stan e Oliver iriam se cruzar para o bem do gênero humorístico. A vida copiando o cinema. Nos filmes, o Gordo e o Magro eram amigos, porém o Gordo era todo pomposo e o Magro calmo e choramingão. O Gordo se irritava constantemente com o Magro, mas quando este era ameaçado ele vinha em seu auxílio. No geral, o Magro era sempre maltratado. Na vida real, esse quadro era muito semelhante, como é retratado no filme de 2018, Stan e Ollie. Mas muito do que se retrata neste filme foi imaginado pelos produtores, segundo os críticos, coisas que só Stan e Oliver Hardy poderiam ter dito e que essa face pessoal da dupla é desconhecida em seu todo. Só há rumores e suposições. No entanto, é um bom filme, que retrata a fase final da dupla, quando deixaram Hollywood em 1944 e se voltaram para os teatros ingleses na década seguinte com resultados decepcionantes. Final de carreira. Depois do auge dos anos 1930, a dupla deixou Hollywood em 1940 e apareceram em 8 comédias B da 50th Century Fox e Metro-Goldwyn-Mayer até 1944. A dupla pouco tinha de controle criativo, além de não terem ficado ricos, porque ganhavam salários fixos e não por participação no rendimento financeiro das obras por eles protagonizadas. Como dito há pouco, eles partiram para apresentações teatrais pela Inglaterra, Irlanda e Escócia, sem grande sucesso. Em 1951 fizeram o último filme, chamado Atoll K, se aposentando das telonas definitivamente. Ao todo foram 117 filmes juntos, sendo 40 curtas-metragens sonoros, 92 curtas no cinema mudo e 23 longas-metragens.
e 11 filmes como convidados. Gostavam de se casar. Stan Laurel casou 6 vezes, com May Dahlberg entre 1919 e 1925, Lois Nilsson, 1926-1935, e com ela teve uma filha, como já foi dito, filha essa que recebeu o mesmo nome da mãe, Virginia Hutt Rogers, 1934 a 1937, Vera Ivanovna Chuslova, 1938 a 1940. Casou novamente com Virginia Rogers entre 1941 e 1946 e a última esposa até sua morte, Ida Kataeva Rafael, de 1946 a 1965. Oliver Hardy casou 3 vezes, com Madeleine Solorin entre 1913 e 1921, Myrtle Reeves entre 1921 e 1937 e finalmente Virginia Lucille Jones, de 1940 até sua morte em 1957. O fim. Em 1955, a dupla passava uma péssima fase profissional e recebeu o convite para participar de uma série de TV baseada na fábula Mamãe Ganso. Seria a chance de voltar aos holofotes para o grande público. Porém, Oliver Hardy sofreu um AVC em 15 de setembro de 1956, ficando paralisado e acamado por meses, e sem poder falar ou se mover. Em 7 de agosto de 1957, ele faleceu aos 65 anos de idade. Stan Laurel não foi ao seu funeral, porque entrara em severa depressão com a morte do amigo e parceiro. Disse que Baby, apelido carinhoso que lhe dera, compreenderia. A partir de então, não mais trabalhar sem seu amigo de longa data, e limitou-se a escrever roteiros para comédias. Amigos próximos diziam que Laurel ficou totalmente arrasada após a morte de Harding, sem nunca ter se recuperado. Ele viveu seus últimos anos em um apartamento na Ocean Hotel em Santa Mônica, Califórnia. O também célebre comediante Jerry Lewis o visitava com frequência, aproveitando as suas sugestões para a produção de Bill Boy, que foi um grande sucesso seu de comédia. Stan Laurel faleceu vítima de um ataque cardíaco em 23 de fevereiro de 1965, aos 74 anos de idade, e seu corpo está enterrado no Forest Lawn Memorial Park em Los Angeles. Mas uma cobra nunca poderá. Acho que tem razão. Escuta, o primeiro que se trocar e for pra cama, ganha este níquel. Legado. A influência de Laurel Hardy em uma ampla gama de comédias e outros gêneros tem sido considerável. Lou Costello, da dupla Abbott e Costello, declarou: "Estes fizeram a dupla de comédia mais engraçada de todos os tempos." A maioria dos críticos e estudiosos do cinema ao longo dos anos concordam com esta avaliação. Escritores, artistas e performances como Samuel Beckett, Jerry Lewis, Peter Sellers, Steve Martin, John Cleese, Alec Guinness, entre outros, reconheceram publicamente a dívida artística com a dupla. A partir dos anos 1960, a exposição da televisão de seus filmes garantiu a sua influência contínua para gerações de comediantes. E aqui no próprio YouTube é possível ter acesso gratuito a diversos de seus filmes. Ambos têm uma estrela na Calçada da Fama em Los Angeles. Em 1961, Stan Laurel ganhou um Oscar especial por seu pioneirismo no campo da comédia cinematográfica. Em abril de 2009, uma estátua de bronze de Laurel e Hardy foi colocada em Overton, Inglaterra. Os estúdios Hanna-Barbera fizeram uma série animada baseada na dupla em 1966 e teve 2 temporadas com 148 episódios. A dupla é chamada em diversos países como O Gordo e o Magro aqui no Brasil,
Dick and Doof na Alemanha, El Gordo em Fraco em países de língua espanhola, Stanlio e Óleo na Itália, Stan in Pan na Hungria, Bucha e o Estica em Portugal e na França de Laurel e Hardy. Fica aqui a nossa homenagem a esta dupla de comediantes incríveis, em que em vida tiveram pouco reconhecimento por seus méritos, mas que nunca foram esquecidos. E vendo seus filmes, acho que o humor simples e sadio é muito mais engraçado do que o que vemos hoje em dia, de cunho apelativo e sensual. Homens morrem, mas a obra fica, e o legado artístico desses dois homens é de um inegável valor artístico. E aconselho, mostrem aos seus filhos e netos o humor puro, a qual não se fazem mais hoje em dia. E aí, gente, tudo bem? Eis aí a história de Stan Laurel e Oliver Hardy, o Gordo e o Magro. Eles que fizeram muito sucesso, enorme sucesso no século XX, e eu recomendo a mostrar para as crianças, né, para os seus filhos, para os seus netos, que é um divertimento sadio, né, e não é como esse humor de hoje em dia, né, cheio de sem vergonhice. Então é isso. A história vive, no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!